Dai-lhes vós mesmos de comer. Esta é a iluminação bíblica no caminho da Assembleia que estamos realizando. Essa iluminação bíblica ela é tirada do Evangelho de Marcos, que está no capítulo 6, entre os versículos 30 e 44, que são os versículos que fazem parte de toda a iluminação bíblica da nossa Assembleia. O Evangelho de Marcos ele foi escrito para responder uma pergunta principal, Quem é Jesus? E Marcos, quando ele escreve esse evangelho, quando ele vai em busca dessa resposta, ele não está buscando teorias, doutrinas, coisas complexas, Marcos ele quer que a gente descubra quem é Jesus através da sua prática, através das atividades, através das opções que Jesus fez, ao longo de toda a sua vida. E Marcos, então, depois, ao longo do seu evangelho, ele faz com que a gente chegue nessa resposta, que Jesus é o Messias. E o Jesus é o Messias que anuncia e que vem concretizar a boa nova do reino. Jesus, então, ele tem essa característica, ele tem essa missão de trazer a boa nova do reino. E durante todo o Evangelho do Marcos, todos os capítulos, a gente vai percebendo algumas mudanças com esse anúncio que Jesus traz, com essa opção de vida que Jesus nos traz. O que antes então era o poder ele é substituído pelo serviço. O que era comércio é substituído pela partilha. E o que era então uma alienação é substituído pela capacidade de ver e ouvir a realidade. E aí a passagem da multiplicação dos pães e dos peixes, que é o que vai nos alimentar a nossa mística, a nossa fé nesse caminho da 14ª Assembleia, ela nos traz elementos importantes para a nossa vivência pastoral, para o nosso ser espiritual. Temos então o milagre dessa multiplicação, onde a gente entende que o milagre ele não é uma mágica. O milagre é um sinal da presença de Deus em nosso meio. Jesus, ao longo dessa passagem, ele é um Jesus próximo, um Jesus que acolhe, um Jesus que está preocupado com os seus discípulos e com as pessoas que vão se achegando, para ouvir o seu testemunho. Então Jesus vai para esse local deserto com os seus discípulos, depois de eles terem percorrido muitos lugares. Os discípulos veem que a multidão os acompanha e aí fica aquela dúvida: Jesus, como que nós vamos alimentar todas essas pessoas? E Jesus então fala a frase que é a nossa iluminação: dai-lhe vós mesmos de comer. E aí Jesus então ele faz esse gesto junto com os seus discípulos, eles organizam um povo, cada um partilha aquilo que tem e no fim ainda sobram cestos, cestos cheios de pães e de peixes. Essa passagem, então, ela nos traz os 3 elementos principais que vamos poder discutir, dialogar e aprofundar com os nossos grupos e em todo o nosso regional. O primeiro deles, então, é a identificação da fome. Jesus identifica essa fome e aí nos faz a pergunta, que outras fomes existem? Quais são as fomes hoje em dia? Como que a gente pode saciar essas fomes? Esse é o primeiro aspecto. Um segundo aspecto, então, é a organização. As pessoas que estão ali, elas são organizadas em grupos menores e aí fica o questionamento. O que nós, Pastoral da Juventude, precisamos organizar? O que nós precisamos encaminhar a partir dessa nossa Assembleia? E o terceiro aspecto, muito importante também, é quando há a partilha dos alimentos, quando todos estão saciados, todos que estão presentes ali saciam a sua fome, sobram então esses cestos, E aí a gente olha para os cestos e nos perguntamos,
a quem iremos alimentar agora? Quem precisa também experimentar esse amor, quem também precisa experimentar dessa partilha, quem também ainda precisa ser alimentado. Então são essas perguntas, essa reflexão que vai nos encaminhando rumo à nossa 14ª Assembleia Regional da Pastoral da Juventude. Então que você possa refletir, que você possa rezar com o seu grupo, na sua diocese, com a sua coordenação, e aí a gente faça um caminho bonito, um caminho de fé, reconhecendo Jesus como o verdadeiro Messias.